Fala aí, galera, boa tarde. Tamo junto, mais um dia, né? Uma live meio inesperada, como sempre. Naquele momento que bate aquele momento de reflexão um pouco, para falar sobre assuntos aleatórios, né? Nada tão específico assim. Eu esse final de semana viajei, fui lá para Balneário, como algumas pessoas sabem que estão acompanhando aí os stories. E tudo de boa, tudo legal. Apesar da chuva, né? Choveu lá em Balneário, mas isso aí não impediu de ser o sucesso do campeonato, entre outras coisas. Mas eu não vim falar sobre isso, né? Dificilmente eu vou vir aqui para falar sobre uma coisa que gira em torno diretamente a campeonato ou a fisiculturismo. Porque hoje em dia o que me chama mais atenção de vir aqui trocar ideia são assuntos que envolve também mais o país num todo, que consequentemente acaba envolvendo o fisiculturismo também, envolvendo pessoas também. E por que eu venho dizendo isso de novo? Porque muita gente vem me mandando mensagem também a nível de me dá isso, eu quero isso, eu preciso disso, me ajuda e não sei o que. Muita gente depressiva, muita gente que parece que não está conseguindo saída de conseguir fazer o mínimo. Eu acho, não sei, né? Porque o nosso caso, que trabalha com mídia, trabalha com internet, é diferente. Querendo ou não, posso dizer que somos abençoados. Por quê? Porque hoje quem trabalha com internet, no mínimo, acho que assim, muito do mínimo, assim, sabe? Tá ganhando 10 mil por mês, eu acho. Muito no mínimo. Mas quando você olha na realidade padrão, para você ganhar 10 conto por mês, você tem que ter um bom emprego, cara. Você tem que ter um emprego muito bom, muito legal. Tanto que vou dar um exemplo assim, um juiz federal ganha em torno de 20 e poucos mil reais. Pô, tem noção quanto o cara tem que estudar para ser juiz federal, mano? Para ganhar 20 e poucos mil reais. E hoje em dia na internet a galera tá ganhando isso aí rápido, né? Tranquilo e calmo, sacou? Vou até usar um exemplo assim. Hoje o Gully tá em alta, né? Então acredito que ele deve estar ganhando bastante dinheiro, moleque novo. Então muita gente hoje se espelha no Gully para poder, sei lá, monetizar, ganhar dinheiro. Eu não sei se esse espelho ele é para ser igual ao Gully ou para ter a vida que o Gully tem, eu não sei, né? Eu tô dando ele como exemplo, mas tem um monte de gente, tá? Tem um monte de gente. Eu tô pegando ele que ele tá mais em ascensão e ele é novo. Porque qual o menino da idade dele que quer trabalhar? Quer trabalhar no shopping ou no emprego qualquer? Não. Tem internet, tem o celular, vamos ganhar dinheiro. E tá certo. Porque eu acho que a maneira mais segura e mais produtiva que você tem hoje de alcançar grandes salários é através da internet. Não é fazendo outra coisa, infelizmente. Você pode até ter outra coisa para fazer, mas tem que ter a internet como um complemento, ou tendo um canal no YouTube, ou TikTok, Instagram e etc. E por que eu estou batendo nessa tecla que parece ser chato para muita gente? Porque como muita gente me procura, muita gente manda mensagem, e todo lugar que eu vou, eu sei que eu fui um incentivador e sou um incentivador muito dessa questão do esporte. Eu acho que muita gente está esquecendo de como se manter no esporte, de como virar um atleta, de como sustentar isso, né? Porque isso é muito sério. Porque, querendo ou não, hoje, o fisiculturismo de hoje, ele é muito mais caro do que o fisiculturismo da minha época. Ah, Jordão, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que na minha época, eu me treinei muito tempo. Eu aprendi sobre coisas nutricionais para fazer a minha própria dieta. Eu solucionei alguns problemas que eu tive no desenvolver do período de treinamento. Por um exemplo, tô com dor no joelho, caralho, vou botar um gelo. Cara, machuquei aqui, vou fazer tal coisa, vou passar uma pomada, sei lá o quê.
Hoje, o fisiculturismo apresentado para vocês de hoje, ele requer muitos atributos do quais torna esse esporte mais caro 10 mil vezes. E vocês só conhecem esse caminho. Você só consegue treinar se você tiver um coach. Você só consegue fazer dieta se você tiver um nutricionista. Você só consegue melhorar uma dor se for para o quiroprata. Você tem que fazer exame. Eu nunca fiz exame, não vou aconselhar isso para ninguém. Mas eu vim fazer exame depois de velho, já quase com 30 e poucos anos. Hoje as pessoas já começam fazendo exame. Então você tem que ter o quê? Um plano de saúde, ou então vai gastar muito dinheiro. Outra coisa, fazer exame que eu falo é em geral, tá? Muitos exames. Eu não falo fazer um hemograma. Hemograma é, sei lá, 500 conto faz um hemograma. Estou falando de exame completo, check-up do coração, taxas hormonais, etc, etc e etc. Então, você vê que hoje em dia o fisiculturismo ele é vendido como um esporte para todos, mas não comporta todo mundo. Não é para todo mundo. Porque nem todo mundo vai ter essa atitude ou essa astúcia de chegar e ganhar grandes volumes de dinheiro para se manter como atleta e como pessoa. E por que eu falo como atleta e pessoa? Porque somos dois. Eu deixo o Jorlan, ser humano, padrão, que tem seus problemas, tem que pagar suas contas, comprar comida, pagar água, telefone, conta de casa, aluguel, conta de carro, e mais não sei o que, IPVA, tá chegando aí, fudeu, IPVA vai vir um touro, IPVA, final de ano, tal, e só que eu já deixei um monte de dinheiro. Agora vamos falar do atleta, que come de 3 em 3 horas, sei lá que comida que vai comer, cada um escolhe o que for comer, mas suplementa, toma ergogênico, tem que se cuidar, tem que tratar da saúde, etc e tal. Então você tem 2 pessoas e uma só. Isso encarece muito a vida. E por isso que eu venho numa live dessa falar sobre outros fatores que acabam esbarrando nesse fator econômico que atrai o fisiculturista ou o fisiculturismo, né? Por quê? Suplementação é muito cara, comida está muito cara, tudo está ficando extremamente caro. E como você que está aí e de repente quer ser um grande atleta ou sonha com isso, primeira coisa que você tem que eu acho, que eu acredito, é se estabilizar de alguma forma. Não meta o louco. Por quê? Isso vai te atrasar de alguma maneira. Eu sei que subir no palco é maravilhoso. Ninguém pode falar isso mais do que eu. Eu conto nos dedos quem eu acho que ama isso tanto quanto eu amo. Acho que é por isso que eu tenho muita autoridade para falar sobre isso. Porque eu designei toda uma vida para estar em cima do palco, estar competindo, estar fazendo o que eu sempre amei fazer e continuo amando. Só que hoje, esse cara não faz mais isso. Hoje eu vivo para o meu trabalho e meu treino, que eu amo treinar. Por quê? Sem dinheiro eu não consigo fazer as coisas fundamentais que eu preciso. Mesmo se eu quiser voltar e competir. Ah, João, você tem patrocínio e tal. Vocês não têm noção do gasto. Acho que a maioria das pessoas não fazem ideia de quanto se gasta em certos níveis. As pessoas ficam viajando, flutuando, quando falo de subir, de ser Olímpia, ou de ser profissional, eu não sei o quê, mas não sei o quê. Falo assim, cara, vocês têm ideia do que vocês estão dizendo hoje? Olha que eu posso falar que dificilmente eu conheço pessoas, influenciadores que colocou mais gente no esporte do que eu, através de vídeos, através de motivacionais, através de documentário, através de tudo isso, através da minha própria história. Porque a minha história ela acaba se igualando à maioria do ser humano, do padrão brasileiro. O fudido quer ser alguma coisa. Nem todo mundo é o playboy branquinho, que tem grana, que vai ser o bodybuilder, que vai ter o sucesso. Nem todo mundo é esse cara. A maioria é esse aqui, ó. Preto pra pardo, classe média baixa, ou pobre, fudido, mas que tem raça e disposição para poder correr atrás.
Essa é a maioria. A maioria não é o cara que ou alguém vai ali puxar para ser alguém, ou vai ser o cara que tem uma luz ali a mais e, sabe? Eu conheço a história de todo mundo. E essa não vai ser a história da grande maioria. Essa pode não ser a sua história. Por isso eu falo, aprenda sobre essas questões econômicas. Aprenda o que você quer. Saiba logo o que você quer para a sua vida. Saiba o quanto antes, o quanto se gasta para sobreviver, para viver. Porque eu falo, eu passei a vida inteira enquanto competidor sobrevivendo. Quando eu parei de competir, eu comecei a viver, porque eu comecei a ter espaço para ganhar mais dinheiro. Porque hoje você fazer as duas coisas é cabível? É, mas é difícil. Não é simples assim. Não é tão fácil assim. Eu vejo hoje muita gente falando no Gully mais uma vez. Eu estou citando ele porque ele está em alta e todo mundo sabe quem ele é. Então ele é um grande exemplo. Ele vai ser um grande atleta? Não sei. Vai ser um influenciador? Já é um dos melhores. Ponto. Se ele parar por aí e ele não precisa nem subir no palco, é só ele continuar fazendo a resenha dele. Fazendo isso, aquilo, treinando ali, bota o shape, faz um negocinho e tal. Não precisa. Porque se ele quiser ser atleta de sucesso, aí tem que mudar completamente o enredo do qual ele vem fazendo. Falo isso com toda a certeza do mundo. Só que eu já vejo pessoas cobrando o Gully como se ele fosse o atleta. E ele não é. Então isso é errado. Então o que ele está fazendo hoje, pelo meu olhar de longe, é o correto. Está vivendo, está treinando, está ficando grande, está ganhando dinheiro. Quando ele encheu o rabo de dinheiro, aí ele fala assim, quer saber? Agora eu vou me preparar. Tô com grana, tô bem, consegui um público, tô sólido. Isso é inteligente. Se entrar de fazer isso agora, pode dar bom? Pode, talvez, mas acho que não é o caminho. Citei o Gully como exemplo, porque todo mundo hoje está falando dele, e ele é um menino novo, né? E eu já tive essa idade, e essa idade passa. Esse hype da idade, do primeiro ciclo, do não sei o que, tudo isso passa, e as pessoas vão pisotear, vão falar mal, os mesmos que abraçaram e colaram do lado. É fato. Mas isso não vai acontecer agora. Isso é mais lá na frente. Voltando ao ponto X da live, da questão, é o seguinte. Entendam como funciona o fator econômico das coisas. Eu tenho muita preocupação com isso hoje. Por quê? Porque eu vejo que o país está numa merda, que muita gente de repente não acompanha muitas coisas. Mas eu tenho ficado com muito medo do futuro. Eu estou falando isso com muita sinceridade. E eu tenho mais medo pelas pessoas. Eu tenho amigos que são pobres, de fato, né? Que já têm certa idade. E eu falo assim, cara, como é que vai ser o futuro desse cara, brother? Eu quero ajudar de alguma forma, mas não vejo como fazer isso. A única maneira que eu vejo das coisas se poderem prosperar de alguma forma é a internet. Por quê? Ah, tem emprego? Tem emprego. Mas, pô, dependendo, você vai trabalhar de 8 a 12, 10 horas, pagar 2 conto, 3 conto. Você vai fazer o que com isso no mundo de hoje? Mas se não tiver opção, é isso aí. Melhor do que fazer o que eu falei no outro vídeo que saiu um corte meu. Esse negócio de, como é que é o nome? Como é que foi falado que eu falei? O pessoal romantizando aí, criminoso, não sei o que, papapá. Eu falo assim, mano, eu nasci do lado da favela. Nem por conta disso eu virei viciado e fui trabalhar em boca de fumo. Por quê? Porque eu tinha uma paixão, musculação.
E outra, eu adoro minha liberdade, meu irmão. Eu adoro ir aonde eu quiser, viajar, eu vivo viajando. Eu vou na academia, volto. Hoje pego meu carro, vou, saio, vou ali, vou aqui. E eu sei que é uma vida de prisão. Eu sei que é uma vida de prisão. Então, eu nunca quis isso pra mim. Nem aconselho ninguém, jamais. Pô, como isso, né? Jamais farei isso. Sacou? Então, eu sei que hoje tem esse caminho. Internet e tal, não sei o quê, né? Conseguir agregar de alguma forma financeiramente com isso. Sacou? Porque se vocês não acordarem logo, quando vê, o negócio tá feio. E por que eu falo isso abertamente com vocês? Porque primeiro que eu sei que ninguém do nosso meio tá falando sobre isso. Ninguém fala sobre isso. É mais fácil só falar sobre o projeto, o treino, a dieta, o ciclo, não sei o quê, que é coisa que envolve o fisiculturismo. Mas não tem como eu falar sobre isso com vocês se vocês não tiverem meios. Como é que eu vou vender o meu curso? Curso não, minha consultoria. Para você se você não tiver dinheiro. Aí como é que eu ganho dinheiro? Aí como é que você fica bem? Por isso que eu falo que o país ele precisa dar certo para todo mundo dar certo. Como é que eu falo de fazer liberação se eu sei que você está entre aqueles 250 contos da liberação ou a compra do mercado? Eu não tenho nem cara de falar essa porra, não consigo. Parece que eu tô mentindo, pô. Sabe? Então eu falo assim, mano, e por que eu tenho essa revolta, não sei a palavra, essa indignação? Porque eu juro por Deus, Deus conhece meu coração, ele sabe do que eu tô falando. Eu queria que todo mundo tivesse uma vida, pelo menos igual eu tenho, assim. E olha que eu não sou rico, nada não. Eu não sou os caras aí, Cariani, não sei, porra, né? Eu não sou isso. Eu tô longe disso. Mas graças a Deus eu posso ir e vir aonde eu quero, viajar. Eu posso comprar um whey importado se eu não quiser, ou se eu... Ah, acabou a Max aqui, eu tô precisando de agora, o meu whey só vai chegar mês que vem. Não, eu vou lá e compro. Ah, acabou a comida. Não, vamos lá, vamos comprar. Não, pô, tem que comer o quê? Ah, é salmão? Tá, então vamos comprar o tal do salmão. Beleza. Mas isso eu consegui agora. Só agora. A minha vida inteira foi arroz e frango. O whey quando dá. Tanto que, quando eu falo da minha carreira no fisiculturismo, eu falo, eu comecei a competir em 2001. A minha primeira glutamina foi em 2008. Hoje você já chega na academia com glutamina, BCA, whey às vezes. Por isso que eu digo que hoje, o mais fudido de hoje, ele está muito mais na frente do que o Jorlan que começou há quase 30 anos atrás. Por isso que eu digo, saiba dar valor às coisas. Ironberg está lotado. Graças a Deus. A mensalidade avulsa é quase R$700. Quem tem, perfeito. E quem não tem e sonha estar lá? Quanto é que a pessoa tem que ganhar para pagar 700 contos só de academia? É uma grana. Então, por isso que eu digo assim, quando eu falo sobre isso, parece que eu estou segmentando o meu público, né? Parece que eu estou só falando com o pessoal que não tem grana. Mas eu sei que é esse pessoal que é a maioria, eu sei que é esse pessoal que alimenta o fisiculturismo. Eu sei que foi esse pessoal que me colocou na minha posição de hoje também. Que me curte, que soa a camisa para comprar um suplemento no meu cupom, ou compra uma camisa do All Day, ou tá ali assistindo os vídeos, tá dando um like e não sei o que. São os sonhadores. São os sonhadores. Então eu falo com essa galera. Melhor do que falar pra galera que já tem grana. Quem tem grana também é aquilo. Quem tem grana às vezes precisa do principal. Mentalidade. Não tem? Porque você tem duas visões hoje na vida.
quando você quer ser atleta. Você tem a pessoa que está lutando para fazer dieta, que mal consegue comprar a comida, mas quando compra é dieta, e aí ela faz a dieta, até porque ela não tem nem opção de comprar outra coisa. E tem a minoria, que tem dinheiro para comprar tudo, e está sofrendo para não comer o que tem na geladeira, porque tem que fazer dieta. São os dois lados da moeda. Aí eu te falo, por que eu abracei o tema da mentalidade, o tema da motivação? Primeiro que a minha vida foi movida a isso o tempo todo. Se eu não tivesse motivação, eu não tinha chegado até aqui. Se eu não fosse um cara perseverante mesmo, maluco, eu chego a falar que eu fui obcecado, completamente obcecado pelo que eu fazia, pelo que eu faço, né? Que é o treino, dieta, aquela coisa toda. Hoje dieta nem tanto, não estou competindo mais, mas o treino, né? O treino é igual até hoje. Mas porque eu sei que todo mundo precisa disso. Às vezes mais do que o próprio dinheiro. Porque tem coisa que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não pode comprar mentalidade. O dinheiro não pode comprar cabeça. O dinheiro não pode comprar perseverança. O dinheiro não pode comprar garra, disposição. Isso eu nasci com perfeitamente. Porque eu falei assim, se eu tiver isso, o dinheiro vem. Porque a minha garra vai fazer eu ganhar dinheiro. Agora, se o dinheiro já está aí e você não tem essa garra, e tem aquele que não tem nem o dinheiro e não tem nem a garra, você precisa arrumar alguma coisa para você fazer urgente. Senão você vai ser engolido pela terra. Porque não tem tempo para isso. Não tem tempo para lamentação, entendeu? Acho que é por isso que eu virei muito automático em alguns aspectos. Porque eu não tive nem tempo de lamentar certas situações que eu vivi na minha vida pessoal. Porque eu não dei esse tempo para dor. Entende isso? Tipo, meu pai morreu num dia, no outro dia eu tava no leg. Minha mãe morreu num dia, no outro dia eu tava no supino. E vida vambora, meu irmão. Vida segue. Ah, é maluco, é louco, mas me trouxe até aqui. Um cara pobre, filho adotivo, sem genética, com essa corzinha aqui que Deus me deu, que eu voltei de Balneário, só tinha eu. Parecia um pingo de chocolate no meio da neve. Só tinha eu no avião dessa cor, mais ninguém. Olha que eu nem falo dessas pautas de preto, essas porra não, que pra mim não tem nada a ver. Mas isso existe, né? Isso existe. Querendo ou não, né? As coisas aqui são meio subliminares. Mas isso aí não gosto de falar sobre esse assunto, não. Pra mim tá tudo certo. Mas é mais difícil um pouco em alguns aspectos. Mas, vambora. Odeio cota, odeio esses negócios, essas pautas, essa babaquice. Tem que ter mérito, meu irmão. Por isso que minha mãe me ensinou uma coisa. Faça o seu. Mostra que você é bom. E foda-se. Isso é porque foi uma mãe adotiva, né? Mas enfim, isso é outro papo. Então, quando eu abro uma live dessa, eu quero esclarecer algumas coisas, falar sobre alguns aspectos, que acaba entrando, parece um pouco nesse fator político, né, que a gente vive também hoje, que tá indo pra uma desgraça, uma coisa escrota pra caralho. Mas se você não se salvar, vai dar merda, viu? Vai dar merda. Porque eu tenho certeza absoluta que todo mundo, vai ser até difícil falar assim, mas nem todo mundo nasceu para ser protagonista, mas na minha cabeça eu acho que todo mundo mereceria ser protagonista. O que é isso? É você sair dessa posição que você tá e vir pro lado de cá. Entendeu? O que é isso? É você sair da posição de espectador e passar para a posição de ser o locutor, de poder falar, de poder se movimentar, de poder também impulsionar as pessoas e mostrar que está vencendo, que está indo, que tá conseguindo chegar. Porque eu sei que tem muita gente que está travado, que está parado, que está só olhando a vida passar. Eu sei isso. É que nem tipo, o pessoal fica falando aqui nos comentários, né? Pô, o pessoal comentando besteira, não sei o quê.
Primeiro, quem tá comentando besteira aqui numa live dessa, ou é criança, ou é hater normal, ou é idiota. Só tem isso. É só isso. Não tem problema nenhum. Mas essa declaração vai servir para eles também. Porque eles têm pai, têm mãe, têm problema, têm conta para pagar, ainda vão se fuder na vida igual todos nós, igual todo mundo se fode por alguma coisa. Então isso também serve para eles. Por mais que eles estejam aqui para zoar, falar merda e não sei o que, e bababá, entendeu? E outra, se é menino, uma hora vira homem. Uma hora a vida cobra. Agora é fácil. Vim pra live, celular que o papai deu, papai paga a conta, né? Mas vai chegar um dia, porra, eu quero um iPhone novo, trabalha e compra. Eu quero assistir um vídeo, trabalha e paga a internet. Eu quero fazer tal coisa, vai lá e, entendeu? Então isso é normal, cara. Eu já tô cada vez mais me adaptando mais com isso. Porque é assim mesmo, normal, entendeu? Acontece, normal. E o outro é achar que eu tenho a idade deles, né? Eu tenho a idade do pai deles. Então você vê que nem respeito tem. Que isso é da geração atual. Não são todos, mas isso é da geração atual. Não respeito o mais velho. Mais velho, foda-se. Foda-se. Nem pra nada. Entendeu? Não tem respeito. Aí eu não sei se é culpa da geração ou da criação. Que aí também é outro rolê, vamos dizer assim, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas, enfim, voltando aí ao assunto aqui, para a gente não sair do ritmo do negócio, eu tô bem assustado da maneira que as coisas estão fluindo hoje, né? Porra, no Brasil, isso vai afetar o esporte de alguma forma. Vocês vão ver. Eu tô falando isso já de agora. Quando chegar a hora, vocês vão falar assim, pô, o Jornal falou sobre isso. Porque eu tô falando de fator econômico. Economia envolve tudo. Envolve a inscrição do campeonato, envolve a tinta, envolve a suplementação, envolve aquele curso que você quer fazer daquele cara que você gosta, envolve tudo. Tudo, 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 tudo. Por isso que eu digo, cada um vai caçando já o seu abrigo financeiro, porque as coisas estão realmente cada vez mais delicadas, vamos dizer assim, né? E por que eu digo isso? Por que eu estou aqui dispondo do meu tempo para poder falar sobre isso? Porque eu quero que você evolua. Eu não quero que você fique aí, de repente, se você não está numa situação favorável, eu quero que você saia, quero que você evolua, que você cresça. Porque para a maioria das pessoas, eu vou ver o meu, né? O resto é o resto. Eu não consigo ser assim. E a única coisa que eu tenho é minha palavra, é minha experiência, é minha voz, sacou? Então, são coisas que eu consigo trocar, que é a experiência, trocar ideia, falar sobre situações, etc., né? Por isso que eu nem olho muitos comentários, para poder não tirar o meu raciocínio. Falo direto com você aqui. Mas eu sei que tem muita gente comentando besteira, etc e tal, mas deixar isso pra lá. Enquanto tem muita gente que tá se preocupando aí com, sei lá, deixa eu ver aqui algum comentário que não tem nada a ver. Deixa eu ver aqui, deixa eu passar aqui. Até que melhorou, né? Vinícius Júnior, ó, Vinícius Júnior. Eu não sei, porque assim, até isso hoje em dia, deixa eu tocar nessa outra pautinha aqui também com vocês. Muita gente vem tirar foto comigo em qualquer lugar que eu vou. É legal isso? Porra, é maneiro pra caralho. Eu considero isso como um carinho, não sei se é isso. Pode ser até um deboche, sei lá. Mas hoje é muito difícil pra mim, né, transitar por essa linha, por esse caminho, porque tem gente que me vê como meme. Tem gente que me conheceu pelo aquele vídeo do Vinícius Júnior, que eu realmente não sabia quem era, e aí eu falei na live ali, naquela hora. Tem gente que vem pelo negócio do TikTok, tem gente que vem pela Max Titânio,
tem gente que vem pelo documentário do Batalha dos 80, tem gente que veio, que já me acompanha há muito tempo, são os mais velhos, né? Que me acompanha há muito tempo, da época que eu estava competindo e tal, não sei o quê, do documentário, do Arnold Classic, da época do Dennis, e foi meu treinador, que eu fui para os Estados Unidos, não sei o quê. Então hoje eu não sei identificar muito o público quando ele vem falar comigo, na rua, tirar uma foto, trocar ideia, ainda mais quando são meninos novos. Eu não sei, porque a minha linguagem ela não é de menino, já é mais velho. Eu falo aqui, eu estou falando aqui com homens e mulheres, não com crianças. É assim que eu falo, desculpa, né? É assim que eu troco ideia, é assim que eu desenrolo. Até porque eu tenho 43 anos. E eu acredito muito que aqui são pessoas que já se formaram ou estão em formação. Por isso que eu digo, quando você trabalha com nicho, que eu não tenho um nicho, eu falo para pessoas, né? Você tem que toda hora se identificar com aquilo e se moldar. Porque se você falar para a criança, essa criança um dia vai ser um adulto. Você que está aí me assistindo, que é um menino ou uma menina jovem, um dia você vai ter a minha idade. E com certeza, antes de chegar à minha idade, você vai ter muito mais senso de compreensão do que eu falo do que agora. Que agora, de repente, você não trabalha. Agora, de repente, você não paga conta. Agora, de repente, você só depende dos outros. Assim como tem pessoas que dependem do governo. Que não é o meu caso. E eu não quero que seja o seu caso. Porque isso é o fundo do poço. Me desculpa quem precisa disso. Mas eu queria muito que essas pessoas usufruíssem disso e depois conseguissem crescer com suas próprias pernas. E não ficassem à mercê disso a vida inteira. Mas nem todo mundo está preparado para esse tipo de conversa, né? Então, eu falo aqui também porque hoje tem muita gente nova me seguindo, que é o feedback da rua, das feiras, dos campeonatos, das presenças que eu faço, que vem ali, que, porra, tudo emocionado, tremendo e não sei o quê, e troca ideia comigo, fala alguma coisa, para poder o quê? Alertar de alguma maneira, já que hoje eu estou enquadrado nessa denominação de influenciador, eu tenho que influenciar o quê? A tomar bomba? Não. A ter uma vida saudável? Até sim. Mas eu tenho que influenciar a fazer coisas boas para a sua vida. E às vezes coisas boas para a sua vida nem é o fisiculturismo. De repente você nem nasceu para isso. Mas você nasceu para ser bem-sucedido. Eu creio nisso. Nasceu para ter uma vida digna, uma vida decente e fazer aquilo que você quer fazer do jeito que você quer fazer. É isso que eu acredito. Eu não estou aqui querendo criar uma nação de fisiculturistas, uma nação de super atletas, não sei o quê. Não, isso é besteira. Isso é besteira. É igual falar assim, eu quero que todo mundo seja Mister Olímpia. É só um por ano, pô. Você vai ver quantos anos. Você entende? Que tudo isso é uma ilusão do caralho? Mas tudo bem, faz parte. Ok. Sacou? Mas, todo mundo, eu creio nisso. Todo mundo nasceu e merece, claro, você sendo uma pessoa do bem, o seu lugar ao sol, do que ficar ali remoendo, porque o que eu vejo também muito, o que me traz aqui também, muitas dessas vezes, é quanta amargura tem na internet. Tu acha que um cara que é um hater meu, por exemplo, que ele fala, que ele é declarado, que ele me xinga, que ele comenta, tu acha que ele tem a vida melhor do que a minha? Eu duvido que ele tenha. Mas eu duvido muito, cara. Tu acha que ele treina igual eu treino? Mas não treina mesmo. Claro que não, pô. Tu acha que ele já teve a carreira que eu tive ali no amador? Amador, não tô falando de profissional, não. Profissional foi uma bosta. Mas de amador, teve? Não teve, cara. Conquistou o quê? Nada. Mas isso é o quê? Falta de quê isso? Falta de se acreditar. Por quê? Ele vê
algo que de repente ele queria para ele e ele não consegue por culpa dele, e aí ele deposita o ódio. E isso acontece comigo, com você, na sua proporção, outros mais do que eu, outros menos, e aí vai. Entendeu? Isso é para vocês entenderem como é que funciona esse mundo virtual. Porque eu nunca vi tanta... Tem muita coisa boa, mas também tem muita negatividade nisso daqui. Isso é meio foda lidar com isso. Por isso que eu sumo às vezes, posto só treino, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, daqui a pouco volta e tal. Mas quando eu volto, eu quero voltar de alguma coisa, falando alguma coisa que seja, né, ok, que eu considero legal, entendeu? Para poder te dar uma reativada de alguma forma, entendeu? Simples assim. Mas é isso, até porque eu prometi para mim mesmo, lá no Batalha dos 80, isso, né, no documentário, que eu falei, eu não vou passar por essa vida aqui assim, como se fosse um Zé Buceta. Não vou. Eu vou ajudar muita gente de alguma forma. E a maneira que eu acho que eu ajudo é nesses momentos. Fazendo vídeo, quando eu tô ali me expressando, trocando ideia, falando sobre minhas experiências, coisas que eu vivi e tal, não sei o quê. É assim, é uma troca, né? É uma troca, sacou? Eu demorei muito para falar, mas hoje eu falo pra caralho. Porque eu passei a vida inteira ouvindo e vendo os mais velhos, os mais experientes, aqueles que já estavam cumprindo as suas etapas. Eu falei, vai chegar a hora da minha etapa. Aí eu vou abrir a boca, aí eu vou falar com propriedade. Não porque eu acho, porque eu vivi isso. Porque quando eu falo aqui de não ter dinheiro, de olhar as coisas, de repente você querer, não poder, de você escolher entre fazer uma coisa e outra, tipo, ou paga uma conta ou compra um whey, ou compra um frango ou compra ovo, ou compra o suplemento ou compra batata. Eu vivi tudo isso. Eu vivi tudo isso. Eu vi ter carro com quase 40 anos. Eu vivi a vida inteira a pé. Andando de Kombi, no Rio de Janeiro é Kombi, mototáxi, não sei se o seu estado tem isso, né? Kombi, mototáxi, ônibus, bicicleta. Cansei de fazer várias preparações assim. Cansei. E não deixei de ser campeão por isso. Mas hoje, já com tudo isso já ter ficado para trás e ter feito parte da minha história e fazer quem eu sou hoje, é que eu sei que para depois tem que ter uma linha de chegada. A minha linha de chegada é aqui. No sentido de que hoje eu moro aqui nesse apartamento bom, tenho o carro que eu gosto, tenho esteira na minha sala, se eu quiser fazer um card agora ali, levantar, eu vou, não preciso ir pra rua, como eu fiz milhões de vezes, na chuva, de todo molhado, com o tênis fazer... Cansei de fazer isso, cansei, entendeu? Então quem tá falando aqui é um cara que construiu, não é um cara que recebeu, ninguém me deu porra nenhuma, entendeu? Eu construí isso aqui, tudo isso, galgando, ó, devagar. Uma hora chega. Só que o mal do hoje é que você quer isso para ontem. Você quer isso amanhã. E não é assim. As coisas demoram. Só que é aquilo também. Quanto mais demorar, mais sólido vai ser. Mais seu vai ser. Porque você construiu com propriedade. Para hoje o meu nome valer dinheiro, o que eu quero dizer com isso? Ah, presença do Jorlan. Ah, é o Jorlan. Ah, o Jorlan está na academia. Ah, o Jorlan está ali no shopping. Ah, o Jorlan... Foi um nome construído. Ninguém me deu esse nome. A partir do momento que eu botei o pé na academia a primeira vez, eu subi no palco a primeira vez, eu já estava construindo essa história. Por isso que eu digo, não importa o tempo, faça o que tem que ser feito, faça o seu, não queira nada que é dos outros. Eu nunca quis nada de ninguém, eu sempre quis o que é meu. E se for de merecimento meu que Deus me dê, senão me tira. Simples assim. Isso é fato. É isso que eu desejo para vocês. Mesma coisa. Entendeu? Nem meu nome minha mãe me deu, porque eu fui adotado, eu já cheguei com esse nome.
Quem me deu foi esse nome, foi outra pessoa. É porque eu vi esse comentário aqui e eu resolvi falar pela gracinha, né? Enquanto eu tô falando sério, tem gente brincando. Mas fica tranquilo. Um dia, quando você estiver falando sério, você vai lembrar que alguém estava falando sério e você estava debochando. Fique em paz. Valeu? Tamo junto, galera. Mais um dia, mais um ano, mais uma live. Tamo junto.